Pronto, já está gravando agora. Vamos começar aqui a aula sobre bombeio hidráulico. Seria o último assunto aqui da nossa terceira unidade. Né? Então, o bombeio hidráulico, basicamente, ele é muito parecido com um bombeio mecânico. Né? Só que, em vez de a gente ter uma unidade de bombeio que transfere movimento para uma haste, a gente vai ter um sistema de superfície que vai bombear um fluido, que a gente chama de fluido motor, e esse fluido motor vai acionar uma bomba que fica no fundo do poço. Essa bomba é uma bomba de pistão, como era lá em bombeio mecânico, né? Só que agora é uma bomba de duplo efeito, né? Então o fluido ele tanto faz com que o pistão suba quanto desça, comprimindo na ida e na volta. A gente vai ver aqui o ciclo como é direitinho. Então, qual as vantagens aí, né, de utilizar esse método de bombeio hidráulico? Basicamente, o bombeio hidráulico ele abrange, né, as mesmas características de tipo de óleo que o bombeio mecânico abrangia, né, que são óleos com uma viscosidade mais elevada. Só que agora existe a possibilidade, né, ao contrário do que a gente tinha lá, não dava para atingir, por conta do limitador do próprio peso das hastes, né, profundidades elevadas. E pela natureza, né, do próprio bombeio mecânico, a gente via que ele trabalhava em velocidade de bombeio pequeno, ou seja, vazões também pequenas, né, não tinha vazões elevadas. Aqui a gente já trabalha em vazões, né, de 5.000 barris por dia, né? E tem casos aí que você usa o bombeio hidráulico que pode chegar mais do que isso, né? Mais do que 3 vezes isso, né? E outra vantagem, se você comparar com o bombeio mecânico, que é a relação direta, né? Que é um dos métodos que também trabalha com fluidos mais viscosos, é a questão dos poços direcionais, né? Lá no bombeio mecânico a gente tinha a limitação, né, de não ter certos graus de inclinação, o poço, por conta das hastes. Aqui, como a gente não tem haste, não tem esse problema, né? Uma coisa que é bem interessante também, né, a gente pode montar um sistema para injeção desse fluido a partir de um único ponto, né, e trabalhar vários poços diferentes. Esse fluido ele pode ter adição de alguma coisa, né, o fluido motor pode ter inibidor de corrosão, inibidor de formação de hidrato, né, ajuda aí na melhoria do desempenho do poço como um todo, né? Mas não é só vantagens, né, o nosso método aí de bombeio hidráulico. Como todo método que é uma bomba que possui partes metálicas móveis, né, o problema aqui é a areia, principalmente porque é um método que trabalha com velocidades bastante elevadas, coisa que o bombeio por cavidades progressivas e bombeio mecânico tinha certa tolerância, porque cavidades progressivas tinha uma parte de borracha, né, e bombeio mecânico trabalhava em velocidades pequenas, né, de trabalho, né, de bombeio. A questão da presença de areia é problemática, mas também não é só areia. Qualquer sólido, ao entrar em contato, pode causar um desgaste excessivo. Tanto é que o controle da presença de sólidos no fluido motor é bastante rigoroso, muito mais às vezes, né, do que quando você vai receber o óleo na refinaria. E isso é em campo e fica meio complicado garantir, né, essas coisas, garantir esses critérios rigorosos, né, esse controle rigoroso aí em campo. Outro problema é que, como é uma bomba, né, a presença de gás livre, né, é prejudicial também, né? Então, basicamente, tem, assim como a maioria dos outros métodos,
tem os equipamentos, né, que ficam em superfície e os equipamentos que ficam em subsuperfície. Um dos equipamentos que fica em superfície, os equipamentos, né, na verdade, que ficam em superfície, principalmente é o tanque para armazenamento do fluido motor. Vai ter um motor e uma bomba para bombear esse fluido motor que vai fazer a movimentação, né, na nossa bomba de duplo efeito aí, que fica lá no fundo do poço. A cabeça do poço é adequada para o processo. E em subsuperfície a gente vai ter a nossa bomba, né, que é uma bomba de pistão, como está vendo aqui na figurinha, ó. Só que tem dois pistões, um pistão motor e um pistão movido, né, que é um que entra em contato com o fluido motor e outro que entra em contato com o fluido que vai ser produzido. E o equipamento que vai posicionar essa bomba na profundidade que a gente deseja, que é o naipo de assentamento, o GIPLE, como queira chamar. Essa nossa bomba, ela é uma bomba que lembra muito, inclusive, a bomba de bombeio mecânico. É uma bomba do tipo tubular, com uma vareta com eixo no meio, e os pistões. Então, basicamente, a bomba ela tem a carcaça, que seria a nossa camisa, tem um pistão motor, que é o pistãozinho que vai entrar em contato aqui com o fluido que vai ser injetado. Tem uma haste que liga esse pistão ao outro pistão, que é o pistão de bombeio, propriamente dito. E do mesmo jeito que tinha lá em bombeio mecânico, tem as válvulas de pé e de passeio, que elas fecham de forma alternada. E o ciclo de bombeio é semelhante ao ciclo de bombeio lá do bombeio mecânico, que é o curso ascendente e o curso descendente, ou seja, quando os pistões sobem e os pistões descem. Só que agora são dois pistões, Olha aí como é a bomba. Basicamente é a mesma coisa, do que a gente já viu lá em bombeio mecânico. É uma bomba do tipo tubular e dentro tem uma haste, onde é usinado ou faz a ligação entre os dois pistões. Geralmente aqui nessas duas figuras a gente tem dois pistões aí com o mesmo diâmetro, mas esses pistões eles podem ter diâmetros diferentes, não é obrigatório eles terem o mesmo diâmetro. O sistema de bombeio hidráulico ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um circuito fechado ou aberto. Qual a diferença dele ser um circuito fechado ou aberto? No caso do circuito aberto, que é o que ele chama Open Packet Fluid, que seria o sistema aberto, o fluido motor, ele, ao acionar a bomba, ele se mistura e retorna pela mesma tubulação do fluido produzido. Então tem que ser um fluido de fácil separação do fluido motor, do fluido produzido. Ou às vezes até o mesmo fluido que é utilizado. Já no sistema fechado, o fluido motor ele tem uma tubulação para ir e uma tubulação para voltar, sem se misturar, uma tubulação separada nesse caso aí, sem se misturar com o fluido produzido. Então dá para utilizar fluidos aí completamente diferentes nesse caso, já que não vão se misturar, Aqui é um exemplo clássico, de sistema aberto e sistema fechado. Nesse sistema aqui,
né? No primeiro aqui à esquerda, que é o sistema aberto, o OPF, né? O fluido motor ele é injetado pela coluna de produção, né? Atinge a bomba e os dois, né? O fluido produzido e o fluido motor, eles voltam pelo espaço anular, né? Entre a coluna de produção e o revestimento. Já no sistema fechado, como está mostrando aqui na figurinha, tem a mesma coisa, injeção do fluido motor por uma tubulação central, ele vai voltar por uma tubulação lateral, né? E o fluido produzido vai voltar pela coluna de produção, ou pelo espaço, né, da coluna de produção ali, dentro da coluna de produção. Então, a diferença é que no circuito fechado a gente vai ter que ter uma tubulação a mais dentro do revestimento, só para a volta do fluido motor, né? Para eles não se misturarem. Outra coisa bem interessante, né, que é relatado, é a forma que a bomba é fixada. Ela pode ser fixa numa determinada profundidade ou ela ser semifixa, né, ou livre, como eles chamam, onde não tem, né, a bomba ela não é fixada ao revestimento nesse caso aí, né? E o nosso fluido motor, quem é? Existem algumas possibilidades para esse fluido motor, mas como a gente viu, ele tem que ter algumas características, né? Uma delas é ser facilmente separável do fluido produzido, caso ele não seja o mesmo fluido, né? Se você não estiver pegando uma parte do fluido produzido para usar como fluido motor, aí não precisa se preocupar com relação a isso, né? Mas geralmente o fluido motor é o óleo, um óleo que pode ser diferente do óleo produzido ou igual, como é o caso em muitos casos, né? Ou o fluido pode ser a água, que é mais fácil de ser separado, né? Nesse caso aí. Esse fluido motor ele tem que atender a alguns requisitos, né? Muitos deles são bem mais rígidos, inclusive, de que as normas que a própria refinaria tem para comprar o óleo vindo do campo. É um fluido que ele deve ser livre de impurezas, né? Tem até o tamanho aí mínimo do teor de sólidos, né? Que é 20 partes por milhão, que é muito mais restritivo, inclusive, do que o que a refinaria exige, né? Inclusive a níveis internacionais, né? Essas partículas aí não devem exceder 15 microns, né? Que seria o tamanho de um silt, né? Que é uma amostra menor do que 1 grão de areia, né? E isso está relacionado também ao teor de sal, né? Que é mensurado lá no BSW. Esse fluido ele deve ter uma baixa viscosidade, né? Porque senão causa muitas perdas de carga, que já são grandes no caso do bombeiro hidráulico. Por quê? A gente vai converter, né, o fluido, a energia do fluido que está sendo injetado, para produzir outro fluido, né, para movimentar aí o sistema. Então isso tem grandes perdas de carga aí nessa história, né? Tanto para o fluido motor ir quanto para ele voltar. E muitas vezes, como esse fluido motor ele vai passar por dentro da bomba, ele às vezes existe dele que ele tem uma capacidade de lubrificação dessa bomba, já que a bomba vai trabalhar imersa no poço, né, e ela vai ter as partes internas da bomba, né, em contato com o fluido produzido. Então, o fluido injetado pode servir, né, para lubrificar. Aqui é uma unidade de bombeio, né, onde a gente tem um vaso separador, que é esse maior que está na horizontal,
e um tanque de armazenamento, que é esse que está na vertical, né, nessa figurinha aí. Por quê? Provavelmente, né, o fluido vem junto e precisa separar para depois você reinjetar esse fluido, né, que veio da superfície. Então tem que fazer uma separação aí. Então geralmente, né, o tanque de armazenamento ele é bem maior do que o vaso separador, mas tem casos, né, onde a gente trabalha com praticamente separando uma parte do fluido que vem do próprio reservatório. Então a gente tem que ter tanques, inverte a situação, né? Tem que ter tanques de armazenamento menores, né, que é só para suprir a diferença, e vasos separadores maiores, né? Aqui é a questão dos componentes de superfície, onde a gente tem o exemplo de uma cabeça do poço, né, de uma cabeça de produção para bombeio hidráulico, onde a gente percebe, né, que existe a injeção de fluido pelo centro, né, tá aqui a tubulação de injeção, e as tubulações de retorno são pelo espaço anular entre a coluna de produção e o revestimento. Nesse exemplo aqui, a gente tem um tipo de sistema, né, dentre aqueles que a gente viu, ó. Vamos voltar lá. Sistema aberto, né, que a gente tem injeção do fluido pelo centro, pela coluna de produção, e retorno pelo espaço anular. E aqui não tem uma tubulação para retorno separado desse fluido injetado. Então é um sistema aberto, que tudo que é injetado se mistura com o que é produzido e volta para a superfície para ser separado, retirado a parcela aí, né, do fluido motor para ser reinjetado novamente. Tem até um vídeo aqui ilustrando aquele caso típico. O comum de bombeio hidráulico é o reservatório de fluido, de armazenamento de fluido, ele ser bem maior do que o vaso separador. Mas existem casos, né, onde a gente está usando o próprio fluido que é produzido como fluido motor. Então, tudo que está sendo gerado tem que ser separado, né? Na verdade, uma parcela para ser reinjetada de novo. Aqui é um fabricante que ele mostra um modelo de bomba, né? Inclusive, a ferramenta ela é descida, né? Na verdade, a bomba foi colocada no naipe de assentamento, e a bomba ela é descida através da coluna cheia, né? Pressurizando aí ela com as válvulas fechadas, né? Aí aqui a gente tem o sistema funcionando. O fluidozinho motor é o vermelho, né? E o produzido vai ser o azul, né? E os dois pistões e as válvulas de pé e de passeio, né, atuando aí. Nesse caso aqui é um sistema do tipo aberto, né, que o fluido motor vai se misturar com o fluido produzido, né? Tem as válvulas de pé e de passeio, ó, atuando em momentos distintos, e tem os dois pistões aí, ó, abrindo e fechando, né, comprimindo o fluido, né? Aí manda as informações lá para a superfície. Aí ele vai separar, né? Então primeiro passa pelo vaso separador, né? E uma parte vai para armazenamento bem pequeno, né? Só para manter a demanda de fluido do poço, né? E todas as informações vão para aquele quadro de comandos, que foi uma ideia muito boa que surgiu lá no BCS e já é aproveitado tanto em BCP, né, quanto em bombeio hidráulico. Então toda a maioria dos métodos mais recentes
eles visam dotar o quadro de comandos, né, com uma série de equipamentos para melhorar a performance e para enviar o sinal, né, de produção para uma central de controle, onde é monitorado remotamente, né? Não precisa o pessoal estar lá em campo para monitorar. E são tomadas as decisões, né? Algumas podem ser até automáticas, né? Esse foi o bombeio hidráulico. Existe uma variação, né, que a gente chama de método avançado do bombeio hidráulico. Esse ele já foge completamente da ideia, né, de bombeio hidráulico a pistão, né, podemos dizer assim, chamar, né? Porque a bomba ela é diferente, não tem mais o pistão. A ideia agora aqui é fazer com que o fluido que vem a uma determinada pressão, ele passe por um local estreito e converta essa pressão em energia cinética de velocidade. Depois, na saída desse bocal, que é onde constringe para aumentar a velocidade, ele entra numa garganta e por fim num difusor. Isso aí provoca o contrário, né? Queda de velocidade, né? O difusor aí, e aumento de pressão. Essa conversão de pressão em velocidade e velocidade em pressão implica muitas perdas, né? Então, às vezes perdem mais do que 60% aí de eficiência, né? Dentro dessa garganta, por exemplo, na hora que o fluido está passando, ele provoca uma sucção e succiona o fluido que vai ser produzido, né? Então, ali dentro acontece a mistura, e o que sai pelo difusor, né, é uma mistura entre o fluido produzido e o fluido injetado. Nesse caso, não existe aquela divisão entre sistema aberto e sistema fechado. Sempre, né, o bombeio hidráulico a jato vai ser um sistema aberto, porque o fluido produzido, né, ao ser succionado para dentro da bomba aí de bombeio hidráulico, ele vai se misturar dentro da garganta, né, dentro da parte lá usinada, que a gente chama de garganta no interior da bomba, vai se misturar o fluido produzido, né? Obrigatoriamente os dois se misturam, então não tem sistema fechado, né? O que gera, na verdade, a sucção é a passagem do fluido, né, por aquele local. A vantagem, né? Por que o pessoal inventou então o bombeio hidráulico a jato? Não é um método convencional, né? É um método que ele é chamado de avançado. Tem o mesmo nome do hidráulico, que a gente viu mais, a gente viu que a atuação é uma forma completamente diferente. A ideia do bombeio hidráulico a jato como é uma bomba que fica lá no fundo do poço, submersa, às vezes pode dar muito problema, principalmente por conta das partes móveis internas da bomba. Tanto é que esse tipo aqui, o bombeio hidráulico a jato, a parte que faz a sucção, né, e tudo mais, é usinado no próprio corpo da bomba, então não tem essas partes móveis, o que vai ocasionar um baixo índice, né, de intervenção nesse poço. Tanto é que ele é feito para isso, né? Outra coisa bem interessante, né, desse método é que ele é bem recente, mas a aplicação dele é para vazões bem elevadas, né? Muitas vezes muito superior ao próprio bombeio hidráulico, né? Agora, o nosso fluido, que antes era um problema bem sério de se resolver em bombeio hidráulico, porque as exigências eram, né, muito maiores, inclusive, do que o fluido precisa para chegar na refinaria, né? Agora não tem essa questão.
porque a gente não tem partes móveis dentro da bomba, tudo é usinado no próprio corpo da bomba. Então, a presença de areia ou outro tipo de sólido não dificulta o trabalho do bombeiro hidráulico a jato, né? Também pode trabalhar tranquilo com um pouco mais de gás, nessa mistura aí que não tem problema. Não tem tantos problemas quanto os outros métodos, né, como a gente viu. E a ideia foi ter uma bomba de fácil instalação. Inclusive, a instalação do bombeiro hidráulico é bem mais simples do que a maioria dos outros métodos, né? Basicamente, a coluna está preenchida lá com líquido e você solta a bomba e pressuriza um pouco até ela encaixar no lugar onde ela deve ficar, né? O bombeiro hidráulico a jato, a gente não pode chamar de uma variação do bombeiro hidráulico, né? Porque é completamente diferente a ideia, né? A única coisa que é semelhante é porque usa um fluido para movimentar todo o sistema. Por isso que chama bombeiro hidráulico. Mas um converte, né, energia em pressão para elevar o fluido e o outro faz a conversão de velocidade em energia potencial e potencial em energia cinética, né? Tem uma conversão muito baixa, né? Por isso que esse método aí, mesmo ele sendo para vazões bastante elevadas, ele tem, né, uma eficiência muito baixa. E ainda existe um problema, né, que a gente viu aqui, ó, que as vazões são bastante elevadas. O risco de se formar uma emulsão que depois no vaso separador vai ser difícil de separar, né, é bem maior. Primeiro eu vou só pegar um pouquinho d'água ali, né, porque eu tô com a garganta seca aqui. Tá ok, amigo. Pronto, voltei aqui, né? Aqui são, nessa figura aqui a gente mostra os principais componentes, né, de bombeio hidráulico a jato. A ideia do bombeio hidráulico a jato, apesar de a gente dizer que chama de bombeio hidráulico porque quer chamar, né,
não tem muita semelhança com o bombeio hidráulico normal, mas foi concebido, inclusive, para substituir o bombeio hidráulico normal, né? Uma bomba é só a substituição da bomba do tipo a jato, mas aproveita praticamente tudo, né, que a gente tem em bombeio hidráulico, né? O tanque de armazenamento, a bomba de superfície, o motor de superfície, a cabeça de produção muito semelhante, o staffing box. Aí, quando chega na parte de subsuperfície, é que vem a diferença, né? A bomba de subsuperfície é completamente diferente dentro, né? A cara dela, olha aí a cara dela. Vamos comparar lá com a outra bomba lá, ó. A outra bomba tem pistões no interior, né? E essa aqui, ó, basicamente ela é toda usinada, né? Não tem nada móvel dentro dela, né? Que é o diferencial. Então, basicamente, é uma bomba de deslocamento positivo que funciona pelo princípio de Venturi, né? Que é o diferencial de pressão causado por aquela mudança de velocidade, converte em pressão, e pressão, pressão converte em velocidade, e velocidade converte novamente em pressão. Então, externamente é parecido, tem uma camisa da bomba, mas aí quando chega dentro tem um bocal, né, que é o que vai fazer a conversão, a primeira conversão. Depois tem a garganta, que é onde os fluidos vão se misturar, e tem a parte do difusor, né, que é onde vai fazer a segunda parte da conversão de velocidade e pressão novamente, né. Nesse caso só tem, como não tem partes móveis, tem apenas uma válvula de segurança, né, que a gente pode falar que é uma válvula de pé, que impede o fluxo no sentido contrário do fluido, né? Em vez de, se por algum problema, né, parar a produção, o fluido não volta da coluna de produção para dentro do poço, né? O sentido é sempre do poço, né, do fundo do poço para a cabeça do poço, né? Então, basicamente o ciclo de bombeio é esse, é a pressão exercida pelo fluido motor se converte em energia cinética, e isso faz a sucção do fluido produzido, que se mistura aqui dentro dessa garganta, né, da bomba lá, que é usinado no próprio corpo da bomba, e depois esses fluidos misturados, eles passam pelo difusor, que converte a energia cinética em pressão novamente, dando um ganhozinho de pressão ao fluido. Então, se você olhar a bomba, basicamente é um cilindro, né, com algumas peças dentro, né, que vão fazer aquele papel de difusor, garganta, bocal, né? Até o vídeo ilustra aqui, ó, como é o sistema de bombeio hidráulico a jato, né? Alguns casos é feito pensando, inclusive, na verdade, de dispensar o próprio tanque de armazenamento, né? Então, todo o fluido motor é uma parcela do fluido produzido. Aí faz só separar e injeta novamente. Aqui, ó, o fluido motor é o vermelhinho novamente, né? Ó, passa pelo bocal, tá saindo aí no difusor. Essa saída, né? Essa transformação de pressão em velocidade, de velocidade em pressão, causa a sucção do fluido para o interior da bomba. Os dois se misturam, ó, lá dentro da garganta, e depois sai pelo difusor. Então não existe a opção nesse caso de ter um sistema fechado, sempre há um sistema aberto, né? Os fluidos vão se misturar, obrigatoriamente, tem que se misturar, né? E nesse sistema aqui que o rapaz, essa empresa propôs, é um sistema onde dispensa o uso do vaso
né, do tanque de armazenamento. Tem só o vaso separador, né, para acumular o fluido que está sendo produzido e imediatamente separar, e uma parcela, né, desse fluido aqui volta para o poço, né, e o gás e o óleo vai sendo produzido aí, né? Inclusive pode ser o fluido que está sendo usado, água, né? Só que aí dispensa só o tanque de armazenamento, mas a bomba, né, e o motor para movimentar esse fluido, o motor continua, né, a mesma coisa, não desaparece. Né? Bombeio hidráulico é um método, se a gente for pegar, ele não é muito utilizado, né, pela gente aqui no Brasil, né? Na verdade, eu não tenho conhecimento de nenhum posto trabalhando com bombeio hidráulico no Brasil, né? Por quê? A nossa característica, né, você viu no começo da aula, que bombeio hidráulico ele é recomendado para poços que têm altas vazões e um fluido viscoso, né? Então, não se encaixa no perfil dos nossos poços, né? Geralmente os poços que têm um fluido bastante viscoso, que é o alvo do bombeio hidráulico, são poços que trabalham com vazões pequenas, né? Não adianta, tem poço aqui em Mossoró, Mossoró e outros lugares que produz 1 m³ por dia, né? Então não adianta você usar outro método de elevação, porque vai só encarecer e não vai resultar em ganho nenhum a mais, né, do que você teria com os métodos tradicionais. Aqui é um sistema de bombeio hidráulico a jato. Nesse aqui, ó, dá para perceber que a presença do tanque, né, já bem desgastado, e vários vasos separadores, né, que são esses branquinhos aqui atrás, ó, né? Muitas vezes um só vaso separador não é suficiente, né, para conseguir fazer a separação dos fluidos que estão envolvidos aí, óleo, água, gás, né, o fluido motor ainda mais, né? Então a produção, como a gente viu, geralmente bombeio hidráulico a jato e bombeio hidráulico normal são destinados a postos que trabalham com elevadas ou elevadíssimas vazões, né? Coisa aí de 15 mil barris por dia, né? Tem casos aí que chega até mais, né? Então, para conter tudo isso e separar uma parte do fluido para retornar ao poço como um fluido motor, às vezes tem que passar por vários estágios aí de vasos separadores, né? Só um não dá conta, né? Levaria um tempo grande, aí o cara coloca vários em paralelo ou em série, né, para ir fazendo a separação rapidamente, mais rapidamente que o tradicional, né? Não é na verdade, né, nunca se teve relato de uso, né, de bombeio hidráulico no Brasil, mas ele é muito utilizado em países vizinhos aqui da gente. Na Bolívia, né, tem um campo de petróleo conhecido como Cerro Dragón, né, que o campo inteiro usa bombeio hidráulico, né? Então produz aí a média, né, o pessoal, pelo um artigo que eu li, né, a média do pessoal estava girando em torno de 7 mil a 10 mil barris por dia em cada poço desse campo, né, usando bombeio hidráulico. Tanto é que se você for pegar, a maioria dos artigos é fora, né, daqui, mas aqui na nossa vizinhança o pessoal usa esse método, né? Então basicamente é isso, o bombeio hidráulico é muito pequeno, porque é um método que é pouco difundido no mundo, né? Não é tão utilizado assim, porque ele se encaixa em situações muito específicas, né? Que é poços que tem um óleo muito viscoso, mas que tem uma elevada produtividade, né? Que não é o nosso caso. Geralmente, poços que tem um óleo viscoso aqui no Brasil,
não tem a produtividade elevada. E poços que têm produtividade elevada não têm óleos viscosos, né? Como é o caso do óleo do pré-sal. São óleos de boa qualidade em poços que produzem vazões de 5 mil, 10 mil, né? Barris por dia de um poço. Esse método é utilizado na Argentina também, eu já tem alguns casos, né? Como é o caso lá que a gente viu na aula passada, na aula de bombeio mecânico, que a gente viu que tinha a unidade de bombeio, aquela Rotaflex, né? Que é bem diferente das demais. Ali, o método de elevação artificial que era utilizado, que é o bombeio mecânico, não supria a necessidade porque a vazão do poço era maior do que, né, um método convencional. Aí o pessoal fez a adaptação daquela Rotaflex, né, para produzir em um único ciclo mais volume de fluido, né, aumentando a produtividade. Porque o método não permite aumento tão brusco de velocidade, né? A gente viu na parte de cálculo lá em bombeio mecânico que existia uma limitação, né, por conta das hastes, que era a frequência natural, né? Então, basicamente é isso. Existem outros métodos avançados? Existem. Tem alguns que são híbridos, né? Hoje em dia tem um método que é bastante semelhante ao bombeio, ao gás lift, que usa um gás, só que existe a presença de um pistão, né, para fazer a parte sólida aí, né, e evitar aqueles problemas que tem em gás lift de penetração do gás. Tem vários outros métodos que são considerados avançados. Por que eu não falo sobre eles, né? São métodos, muito deles experimentais ainda, né? Não existe uma tecnologia consolidada, né? Então cada empresa tenta emplacar no mercado um método diferente, mas não foge muito do que a gente viu, né, nas aulas de bombeio, né, nas aulas de elevação. Então não justifica a gente apresentar um método que ninguém sabe se daqui a algum tempo vai existir, né? Ou de que forma os equipamentos já vão ter evoluído, né? E no mais, a maioria também, as inovações é mais no campo de tecnologia para melhorar a eficiência dos métodos que já existem, né? Questão de automação, né, que é bastante frequente hoje em dia, quem está vendo aí, né? Em vez de ter uma equipe em campo fazendo o levantamento dos dados, né, monitorando, sensor que é colocado no poço e o cara fica lá da central de comando, né, tomando a decisão. E só quando é necessário, ele liga para uma equipe de campo, né, para resolver algum problema pontual, né? Então, basicamente era isso, né? Não vai ter a parte de cálculo, de bombeio hidráulico, porque já está muito em cima, né? Praticamente essa é a nossa última semana e na próxima é praticamente só as provas, as notas, né? Na verdade, que eu já passei o exercício, né? Não iria dar tempo, que exigiria mais duas aulas aí no mínimo, né? Para fechar o conteúdo de cálculo. Aí não teria prazo para entregar a lista. Mas, no mais é isso, seu amigo. Ok, Rodolfo. Pronto, eu posso encerrar aqui a gravação, que é para Pode. colocar para mais. Boa noite, viu?